Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Ministro do Planeamento e Infraestruturas. Nós estamos agora a atravessar uma fase que é, o que nos parece, decisiva ao nível da definição da Estratégia Portugal 2030 e uma fase decisiva porque é nesta altura que se definem as prioridades políticas e o respectivo financiamento para os anos que se seguirão a 2020. É agora, portanto, o tempo e a oportunidade para procurar potenciar esses recursos financeiros, não só para modernizar a nossa economia, mas também, sobretudo, para encarar esses recursos como forma de promover a justiça social, nomeadamente através de mecanismos que promovam o combate às desigualdades sociais. Mas é ainda, ou também, o tempo de olhar com responsabilidade para o problema das assimetrias regionais do nosso país, da desertificação do interior e do abandono do mundo rural e de preparar e garantir os meios financeiros para procurar a resposta que é necessário dar ao nível da valorização dos nossos recursos, inclusivamente dos nossos recursos naturais e dos nossos recursos ambientais. E quando falamos da importância da modernização da nossa economia, nós referimos-nos principalmente ao futuro ou à própria sobrevivência das micro, pequenas e médias empresas do nosso país. Como certamente o Sr. Ministro reconhecerá, estas empresas têm um papel absolutamente decisivo para a nossa economia, porque representam cerca de 99% do número total de empresas do nosso país, são responsáveis por 80% do capital de emprego e representam 60% do total do volume de negócios das sociedades não financeiras. Mas, apesar da importância que assumem para a nossa economia, a verdade é que, na generalidade, estas empresas continuam a apresentar níveis excessivos de endividamento. E este cenário é ainda mais preocupante se nós tivermos em conta que as micro, pequenas e médias empresas se encontram muito dependentes do crédito bancário, sobretudo de curto prazo. De facto, esquecidas ou castigadas que foram durante o mandato do Governo anterior, estas micro, pequenas e médias empresas continuam, na sua grande maioria, completamente dependentes do crédito bancário, o que só por si é pouco saudável e nada recomendável. Ora, com acesso limitado aos mercados de capitais internacionais, as micro, pequenas e médias empresas encontram-se assim com um grave problema de financiamento. Um grave problema, aliás, que a concentração bancária verificada no nosso país veio agravar substancialmente porque, com essa concentração, vieram por arrasto mais limitações no acesso ao crédito, sobretudo com a redução dos plafons empresariais. Ou seja, a situação que as micro, pequenas e médias empresas continuam hoje a viver não lhes permite dar o contributo desejável para a retoma do investimento empresarial que, por contágio, não se reflete enquanto contributo no relançamento da economia portuguesa e no crescimento económico. Interessava, por isso, Sr. Ministro, saber qual é a estratégia do Governo e que medidas pondera desenvolver como forma não só de agilizar e facilitar o acesso das micro, pequenas e médias empresas ao financiamento, mas também para promover a sua capitalização. Mas, Sr. Ministro, ainda no âmbito do Portugal 2030, seria importante, e ainda dentro deste tema, seria importante que o Governo nos falasse também do trabalho que está a ser ponderado com vista a garantir que os fundos chegam ou vão efetivamente chegar às micro, pequenas e médias empresas, porque é preciso garantir que esses fundos chegam ao mesmo. Por outro lado, Sr. Ministro, importava ainda saber que medidas se prevêem para tornar os processos de candidatura menos burocráticos e mais acessíveis, porque este é um real problema destas empresas. De facto, o que se tem verificado ao longo de décadas é que as micro, pequenas empresas, para poderem concorrer aos fundos, são obrigados a recorrer a outras empresas para preparar a respectiva candidatura, o que significa que uma parte do bolo, nos casos de sucesso dessas candidaturas, fica com as empresas que promovem as candidaturas e não propriamente com as empresas que se candidatam a esses fundos. E este cenário tem de facto de ser invertido e por isso seria importante, Sr. Ministro, que nos dissesse o que pensa o Governo fazer relativamente à complexidade destes processos. Muito obrigado. Muito obrigado. Tem a palavra para responder o Sr. Ministro do Planeamento e Infraestruturas, Pedro